Bem-vindo de volta ao nosso 59º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e antes de entrarmos na leitura, gostaria de pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de 2 capítulos, porém, o capítulo 12 de Êxodo nós não iremos ler ele todo. Nós iremos ler o Êxodo 11 todo. Nós iremos iniciar hoje Êxodo no capítulo 12, do verso 1, e nós vamos até o verso 20. Posteriormente, nós iremos até o livro de Lucas, no capítulo 14, retornaremos a Jó, no capítulo 29, e por fim, finalizaremos em 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos finalizar amanhã o livro de Êxodo, no capítulo 12. Mas hoje nós vamos iniciar de Êxodo 12, do verso 1 até o verso 20. Esta leitura de Êxodo, no capítulo 11, o Senhor ele anuncia a 10ª praga, e também ali no capítulo 12, do verso 1 até o verso 20, ele vai falar sobre a Páscoa naquele período, e por fim, aí amanhã nós iremos ler do verso 20 em diante, aí sim a 10ª praga é lançada sobre o Egito. Hoje nós faremos a leitura sobre a anunciação da praga e também sobre a Páscoa, do capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. E também iremos ler o verso 11. Êxodo, no capítulo 11, começa dizendo assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente desta ele os deixará sair e até expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido como alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até os filhos mais velhos da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, e antes e jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor fez distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que segue. E só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito.
Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão, como festa ao Senhor. Celebrem-no com um decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e na outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos, e só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Vamos agora ao livro de Lucas. Nós vamos fazer a leitura de Lucas no capítulo 14, onde Jesus ele vai à casa de um fariseu e também ele conta outras parábolas. Diz assim, Lucas capítulo 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou ao fariseu e ao perito na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo de lá imediatamente? E eles não puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra na mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a se apresentar desculpas. O primeiro: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não pode ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas ruas e pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e pelos valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra,
contra outro rei. Primeiro não se assenta e pensa, com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas pode perder o sabor. Como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agora para o livro de Jó. Jó, no capítulo 29, nós vamos encontrar Jó ainda continuando a falando e a decorrendo seu discurso para os seus amigos. Jó 29 diz assim: Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que o Senhor cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudades do dia do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebediam em nata e a rocha me despejava torres de azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, os que me viam me elogiavam, pois eu socorria o pobre e clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava. E eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés dos aleijados. Eu era o pai do necessitado e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava das suas vítimas. Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos da areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e o novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam, minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como líder. Instalava-me como rei no meio das suas tropas. Eu era como o consolador dos que choram. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde o apóstolo Paulo, enviando a carta aos irmãos Coríntios, ele fala sobre a ressurreição de Cristo, também fala sobre a ressurreição dentre os mortos e o corpo da ressurreição. Vamos à leitura? Irmãos, quero lembrar-os do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Segundo as Escrituras, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez só, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Isso que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, e os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de teus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de teus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que ele seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por eles? Também nós, por que estamos sendo expostos ao perigo o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso e ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recupere o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso por vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que vocês semeiam não nascem, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, os peixes outras. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrenos é outro. Um esplendor do sol, o outro da lua, e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último homem, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem dos homens terrenos, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta ressoará, aos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados
a obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para nós encerrarmos o livro de Êxodo no capítulo 12 e também encerrarmos 1 Coríntios no capítulo 16 e, por fim, termos a oportunidade e a chance de aprendermos mais de outro livro das Sagradas Escrituras. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!